Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade, certo, às nossas aulas. Hoje um conteúdo novo, certo? O capítulo 9, Roma, Monarquia, República e Império. Assim como a Grécia, como na Grécia, certo? A gente estudou que eu falei que era uma civilização muito importante. Essa é uma das principais civilizações do mundo, que foi tipo a raiz de todo o nosso tempo, certo? Muitas coisas que a gente tem hoje, fala como português, certo? O italiano, outras línguas, vieram da Roma, certo? Do latim, que vocês vão entender isso mais pra frente. Para vocês começarem a ter noção de como essa civilização é importante para nós, certo? No contexto mundial. Pulando para a página 147, certo? Nós vamos começar o nosso assunto. Vemos o tópico Roma Antiga. A Roma de hoje é muito diferente daquela antigamente. Incêndios, terremotos, construções, reconstruções ao longo do tempo deram outros aspectos à cidade. Mas, por meio de pesquisas, podemos hoje ter uma ideia aproximada do que foi a Roma antiga. Vamos então conhecer aqui agora a primeira localização, onde fica Roma, certo? Como vocês podem ver no mapazinho de vocês aí na página 147. Roma se situa na Península Itálica, ou seja, na Itália, uma longa faixa de terra em uma forma de bota que avança pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, a península é limitada por um conjunto de montanhas, os Alpes. A leste é banhada por o mar Adriático, a oeste pelo mar Tirreno e ao sul pelo mar Mediterrâneo. Aqui nós podemos ver, certo, essa extensão de terra que eu estava falando. E o sentido de bota, que ela parece uma bota. Tá? Vemos os itálicos, etruscos, gregos e os cartesianos. Certo? Pulando então para a próxima página, 148, vemos o tópico A versão histórica da fundação de Roma. Por volta do século X a.C., ou seja, muito tempo atrás, às margens do rio Tigres, havia várias aldeias habitadas pelos latinos. Certo? Por que latinos? Porque falavam latim. Povos dedicados ao pastoreio. No ano 8 a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, seus vizinhos, os latinos, se reuniram e fundaram a cidade de Roma. Os tempos dos reis, certo? Porque para controlar essas aldeias, essa população, viu-se que necessitava de um líder, de um único líder. Quem era esse líder? O rei. Nos primeiros tempos da monarquia, a cidade de Roma era o local onde ficavam os templos religiosos e os chefes das famílias se reuniam para discutir os assuntos de seu interesse. Por volta de 600 a.C., os etruscos, como vocês podem ver aqui, certo? Se estabeleceram em Roma como comerciantes e prestadores de serviços e, aos poucos, foram ganhando poder até conseguirem o governo da cidade. Durante o governo dos reis etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Drenaram os pântanos, construíram-se redes de esgoto, altas muralhas e uma ponte ligando duas margens do rio Tibre. Roma, que até então era um conjunto de aldeias, transformou-se em uma cidade próspera e protegida por uma muralha, ou seja, começou a crescer, certo? Dos etruscos, os romanos assimilaram o conhecimento da engenharia com o uso do arco nas construções, como vocês podem ver, isso aqui, ó. Isso aqui era muito difícil de fazer, para você como antigamente, você botava as colunas e o negócio reto. Agora não, as colunas e fazia o arco. Tá ok? Foi um dos motivos, foi uma das consequências boas dos etruscos, além da prosperidade, além do crescimento das cidades. Tá bom? Pulando para a página 149, nós vamos ver o tópico Sociedade no tempo da monarquia. Durante a monarquia, certo? A sociedade romana era formada basicamente por quatro camadas sociais. A primeira delas, os patrícios, eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado e único que possuía direitos políticos, ou seja, poderia ser rei, governador, chefe de família, coisa do tipo. Os patrícios, lembre disso, certo? Que é onde vem as patricinhas, mas não vem o caso. Vamos lá, patrícios. Abaixo deles tinha os plebeus, que formavam a maioria da população e trabalhavam com pequenas agriculturas, artesãos ou mercadores. Não tinham direito de participar do governo da cidade e podiam ser escravizados por dívida. Ou seja, se devesse a um patrício ou a outro plebeu, certo? Ele poderia ser escravo até pagar essa dívida. Abaixo deles, não menos importante, tem os clientes,
eram servidores ou protegidos do chefe de uma família como um grande poder e prestígio. Entre os chefes eram chamados de patronos, pai, daí vem, certo? Vocês podem ver aqui o que significa isso, tá? Quanto mais clientes o patrono possuísse, maior seu prestígio social e político. Havia ainda um pequeno número de escravizados, prisioneiros de guerra, como já falei, certo? Vocês já sabem disso, que existia dois tipos de escravos, certo? E pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas e que tinham sido condenados pela justiça. E vocês já sabem, certo? Os dois, ou de guerra ou por dívida. Beleza? A política no tempo da monarquia, vemos o seguinte. Nos tempos em que Roma era monarquia, ou seja, por um rei, o rei era a maior autoridade da cidade, mas não a governava sozinha. Por quê? Porque tinha os patrícios, certo? Porque eles faziam parte de quê? Do Senado, tá certo? E uma assembleia composta por soldados de até 45 anos. Na Roma antiga, o cargo de rei não passava de pai para filho. Quando o rei morria, o Senado escolhia quem iria sucedê-lo e a Assembleia se manifestava contra a escolha ou a favor dela. Portanto, o rei tinha seu poder limitado pelo Senado e pela Assembleia. Ou seja, tinha o rei, que é a figura central, tinha abaixo dele um pouquinho, que tinha quase o mesmo poder que ele, o Senado, e do outro lado a Assembleia. Eram os três poderes lá de Roma, certo? Os patrícios, como controlavam o Senado romano, nunca se conformavam com o domínio etrusco sobre Roma. Em 509 a.C., aproveitando-se do envolvimento dos etruscos em guerras com os povos vizinhos, os patrícios derrubaram o rei etrusco Tarquínio, o Soberbo, certo? Que é um nome bem engraçado, e fundaram a República, ou seja, agora não era mais uma monarquia controlada por um rei, e sim uma república, ou seja, coisa de todos, que vocês vão entender como era essa república. Mas só vou entender na próxima aula, onde nós vamos dar início ao tópico a República de Roma. Tá bom, pessoal? Mas por enquanto nós ficamos por aqui, apenas com a origem, localização, sociedade e monarquia romana. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês falam comigo no WhatsApp, eu assisto a aula novamente e até a próxima aula. Valeu!